A graça e a paz, povo de Deus. Como vai? Tudo bem? Pastor André Pena, é com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez, hoje na terceira aula da matéria Cristo em Nós. E creio que o Senhor Jesus vai falar ao teu coração. Na primeira e na segunda aula nós viemos falando sobre a queda do homem, tudo que aconteceu e tentamos dar um apanhado. Lógico que o assunto é muito amplo e em 2 aulas não dá para a gente falar tudo, mas a gente tentou trazer pelo menos um pouco do entendimento da queda do homem, de onde nós estávamos e para onde nós somos levados. E na segunda aula nós chegamos até a falar do novo nascimento. Nós viemos e começamos a falar sobre, lá em João, capítulo 3, quando Jesus estava de frente com Nicodemos e que ele fala, olha Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito, é necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. E nós vamos começar de fato a trazer, a fortalecer agora, a partir dessa aula, forjar esse entendimento em você, para que você comece a operar naquilo que o Senhor tem para você. E nós vamos falar sobre a redenção, vamos falar sobre a remissão e vamos falar sobre muitas coisas que o Senhor Jesus tem estabelecido em você. No dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi estabelecido num lugar. E agora nós vamos começar a mostrar para você tudo aquilo que você recebeu, para aquele lugar de onde você saiu e aonde você está. Você estava no império das trevas, você estava num lugar aonde a Constituição que estabelecia e que ditava as regras para você era a lei do pecado e da morte, mas você foi arrancado do império das trevas. Jesus foi lá e te arrancou daquele lugar, e quando ele te arrancou daquele lugar, ele te colocou, ele te firmou, ele te forjou no reino de Deus, ele te estabeleceu num lugar chamado reino de Deus, que é um lugar de paz, de justiça, de alegria, é um lugar que há renovação, ele te fez uma nova criatura e a partir de agora, a partir desta aula, nós começaremos a fundamentar em você aquilo que você é, para que você venha de fato usufruir de todos os benefícios que Jesus tem para a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por esta matéria, obrigado por este tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro para que cada irmão e irmã, cada pessoa que venha a escutar esta aula, venha a escutar essa palavra, sinais, prodígios e maravilhas venham acontecer em favor dessas pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus, se tiver pessoa nos hospitais, aonde as pessoas estiverem, se estiverem enfermas, Pai, quando escutarem essas verdades, para a glória do nome do Senhor Jesus, elas serão totalmente curadas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor tem prazer na prosperidade do teu povo andando em boa jornada, Pai, curados e sarados, prósperos e abençoados, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, porque essa é a nossa identidade, essa é a nossa realidade, esse é o tempo em que nós vivemos. De fato, Pai, nós somos feitos em Cristo Jesus para toda boa obra. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, traga crescimento, avanço, justiça e glória para nós, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então, nós estamos muito felizes por tudo aquilo que o Senhor Jesus está fazendo e sabemos que Deus vai fazer ainda mais. Mas vamos começar trazer esse entendimento. Como eu falei para vocês na aula passada, nós falamos de João, e João capítulo 3, quando Jesus estava na frente de Nicodemos e ele fala sobre o nascer de novo, o se tornar uma nova criatura, e nós vamos fundamentar, como eu disse para vocês, nessa matéria, nós vamos falar inúmeros versículos para que seja forjado em você a palavra de Deus, que seja firmado em você, fundamentado em você a palavra de Deus. Amém? Então vamos começar em nome do Senhor Jesus Cristo. O novo nascimento é uma nova criação, a operação direta da palavra de Deus e do Espírito Santo dele sobre a sua vida, regenerando o seu espírito completamente,
Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é a forma de sermos salvos. A religião não salva. Nicodemos, ele era religioso. Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus, ele era religioso, só que ele não entendia de fato o que era nascer de novo. Então Jesus teve que explicar para ele, lá em João 3:7 diz: não te admires, eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus está falando, ó, não se admire, você é religioso, você não entende. Você sendo religioso, você sendo mestre, sendo príncipe no meio dos judeus, não te admires, importa ter que nascer de novo. Porque é necessário sim nascer de novo, para você receber de fato tudo aquilo que eu tenho para vocês. E o novo nascimento é o renascimento do espírito humano. Eu expliquei para vocês que o teu espírito tinha morrido, expliquei, e o novo nascimento é exatamente o renascimento do espírito humano. Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, a palavra do Senhor diz que você é regenerado, o teu espírito é criado novamente, o teu espírito é feito na mesma hora. A tua alma, eu vou explicar sobre isso, a tua alma, a tua mente, ela precisa ser dia após dia, ela precisa estar se renovando, porque a tua alma e a tua mente ainda não foram salvos. O teu espírito, sim, ele já foi salvo e reconstruído, regenerado no instante que você confessou Jesus. Mas a sua alma e a sua mente precisam ser renovadas dia após dia. E nós vamos, nessa matéria, explicar isso para vocês e vocês verão a glória de Deus. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, fala assim: Ele vos deu, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha só, ele nos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas no dia que nós confessamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, ele nos arrancou e ele nos deu vida. Ele nos arrancou dos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida e nos deu o direito de viver uma nova vida, um vivo e novo caminho. Ele nos estabeleceu nesse vivo e novo caminho e ele veio habitar em nós e nós precisamos entender isso, que ele nos arrancou daquele lugar e nos deu uma vida nova. Ele não acontece gradualmente. É instantâneo, é uma dádiva de Deus. Ou seja, é instantâneo você ser salvo, você ser recriado, o teu espírito ser recriado. É como eu falei para você, o seu espírito ele foi recriado instantaneamente. A sua mente, a sua alma não. Eles precisam dia após dia estarem sendo renovados. E eu vou falar um pouco agora sobre redenção. A redenção do homem. Nós precisamos entender, muitos de nós não sabemos a diferença da redenção para a remissão. E eu tenho aqui algo e eu vou mostrar para vocês. A redenção é o mesmo que resgate. É tornar a comprar por um determinado preço. Livrar alguém da servidão. É trazer de volta algo que havia sido perdido ou usurpado. Remissão dos pecados, pagar o preço em lugar de outro, subsistir. Redenção é o mesmo que resgate. Ele te resgatou. Você estava inserido, todos nós estávamos inseridos no império das trevas. E ele foi lá e nos resgatou. Ele trouxe de volta, ele pagou o preço que não tinha, nós nunca conseguiríamos pagar. Ele foi lá e nos arrancou do império das trevas. Ele pagou esse preço, ele nos redimiu de todo o pecado. Você consegue entender que ele te livrou, trazer de volta o que havia sido perdido. Nós tínhamos sido perdidos e ele foi lá e trouxe de volta. Por que ele trouxe de volta? Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo nós estávamos com Deus, nós somos gerados nele, mas houve a queda, o homem se perdeu, mas glória a Deus por Cristo Jesus que foi lá e nos trouxe, ele nos resgatou e nos trouxe de volta. Isso é a redenção, é exatamente ele te resgatar. Ele te redimir significa o seguinte: remir, adquirir de novo, tirar do poder alheio, livrar da pena.
perdão. Olha só que coisa tremenda. Ele te perdoou, ele te resgatou, ele te tirou, ele adquiriu você de volta, ele te deu, te tirou do poder alheio. Que poder alheio? Ele tirou do poder das trevas que estava sobre todos nós. O poder das trevas estava sobre todos nós. E Jesus, por misericórdia, veio, nos perdoou. A Bíblia diz que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele se reconciliou com nós. E foi Ele que decidiu se reconciliar com o homem. Deus não fez nada de errado. Quem cometeu o erro foi o homem, mas Deus, na sua infinita misericórdia, resolveu se reconciliar com o homem. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso erro, do erro do homem, do erro de Adão. Mas Deus, em nome do Senhor Jesus, resolveu. Você não fez nada para ser condenado. E nós todos estávamos condenados. E nós não fizemos nada para sermos salvos. E em Cristo Jesus, todos nós somos salvos, porque Ele decidiu pela misericórdia dEle. Ele resolveu nos perdoar e nos arrancar dessa maldade que estava sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Jesus veio para nos resgatar. Olha só que coisa tremenda. Mateus capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele veio ainda para dar a sua vida em resgate de muitos. Algo muito interessante que quando Jesus ele olha e fala assim, eu dou a minha vida, ninguém tira a minha vida. O que ele estava dizendo? Ninguém tinha capacidade, o inimigo não tinha capacidade de tirar a vida de Jesus, porque sobre Jesus não havia pecado. Sobre Jesus, em Jesus não existia pecado. Então não havia a possibilidade da morte tocar nele. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, então não havia salário para ele do pecado. Então a morte nunca ia poder pegar e tocar em Jesus porque ele tinha errado. Não, mas ele mesmo falou, eu não dou a minha, ninguém tira a minha vida, sou eu que dou, porque a morte não tem condição de me tocar. Mas eu vim nessa terra, foi para resgatar a muitos. Eu vim nesta terra, foi para me colocar no lugar deles, para resgatar a muitos. E eu e você somos esses muitos. Estamos no meio desses muitos, dessa multidão de muitos e muitos e muitos escolhidos que o Senhor resolveu e salvou. Nós precisamos entender, Ele veio nos resgatar. Nele temos a redenção. Nossa redenção, nosso resgate, nós temos nele. Olha que coisa tremenda. Eu agora estou começando a mostrar para você entendimento daquilo que você tem em Jesus. Aquilo que já foi estabelecido e que não tem como ninguém tirar de você. Não tem como ninguém arrancar de você aquilo que Deus colocou em você e aquilo que você tem nele. Ele fala, nele temos a redenção. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós temos nele. Olha que coisa tremenda. Ele estabeleceu em nós um resgate. Quando ele nos resgatou, ele estabeleceu a vida dele em nós. E nós temos o selo, nós temos hoje o selo de garantia de que nós fomos resgatados. E este selo, Efésios diz que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos o selo do Espírito, nós somos selados por Deus. Então ele nos resgatou e nele nós temos a redenção. Quando o inimigo
pensa em olhar para você, quando ele pensa em querer atacar, a Bíblia diz que o inimigo, ele anda como leão, bradando, tentando achar aqueles que ele possa tragar. Mas sabe por que ele não pode te tragar? Gálatas capítulo 3, versículo 27, diz que quando nós confessamos Jesus, nós somos revestidos de Cristo. Você está revestido de Cristo. Você foi coberto de Cristo. Você está revestido. Deus, quando olha lá de cima, que Ele olha para você, Ele olha o Filho amado nele, o Filho amado dele que Ele se compraz. Ou seja, Ele vê Cristo. Quando o inimigo olha para você, ele está tentando procurar, ele está procurando alguém que ele possa tragar. E quando ele olha para você, ele olha e sabe o que ele vê? Cristo. Ele não consegue te enxergar. Ele vê Cristo. Então por isso que ele está procurando. Ele está procurando, sabe por quê? Porque você está guardado no esconderijo do Altíssimo, você está guardado na sombra do Onipotente, você está revestido de Cristo, então o inimigo nem olhar para você ele consegue, porque quando ele vê a glória de Deus sendo movida em você. A glória de Deus está estabelecida em você. Lá em João capítulo 17, acho que é versículo 22, Jesus ele fala algo muito interessante. Ele estava fazendo uma oração e naquele momento ele estava fazendo uma oração para nós. Ele já tinha orado pelos apóstolos e agora ele estava orando por nós, aqueles que iriam confessá-lo depois de um tempo, ou seja, nós. E ele fala assim, a mesma glória que o Senhor me deu, eu dou para eles. Olha que coisa tremenda, aquilo que você carrega. A mesma glória que está em Jesus, você carrega. Em 1 João, capítulo 2, versículo 20, diz que a mesma unção que está em Cristo, a mesma unção que está no Santo, você também carrega. Então você tem a mesma glória e a mesma unção. E sabe que glória é essa? Essa é a glória do unigênito do Pai, que foi lá no inferno. E quando ele foi lá no inferno, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, ele nos resgatou, ele tomou a chave da vida, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno e deu para nós. Ele tirou, arrancou, ele despojou todos os demônios e ele mostrou, expôs todos eles em público e simplesmente nos deu o direito, nos trouxe de volta, nos colocou assentado juntamente com ele nas regiões celestiais. Quando você entende que Jesus morreu e ressuscitou, entenda que você morreu com ele e ressuscitou com ele. Hoje você está vivo com ele para a glória de Deus. Lá em Efésios capítulo 2 diz que você está sentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. No capítulo 1 diz que Cristo está sentado à direita de Deus nas regiões celestiais e nós estamos sentados juntamente com ele nas regiões celestiais. Quando você começa a entender isso, você começa a entender, ele te resgatou e te colocou numa posição de justiça. Amém? Então, quando você começa a desenvolver isso, a palavra de Deus é uma questão de entendimento. Ela é viva e eficaz. Ela funciona e funciona muito bem. Mas se nós não entendermos de fato a palavra de Deus, infelizmente, ela não vai conseguir produzir em nós aquilo pelo qual ela foi enviada. Isaías diz que ela vai produzir aquilo que ela foi enviada. Mas se nós não entendermos, infelizmente, se não conhecermos, se não entendermos e se não praticarmos, ela não vai conseguir produzir em nós aquilo pela qual ela foi enviada. A redenção é um fato, não uma promessa. Nós precisamos entender que a redenção ela é um fato. Ela aconteceu, foi fato. Jesus te arrancou do império das trevas. Ele não vai te arrancar, ele já te arrancou, não é uma promessa. Lembra que eu falei sobre fé? A fé é diferente de esperança. Muitas vezes nós oramos com esperança, achamos que estamos orando com fé. Muitas vezes estamos nos movendo na esperança, achando que estamos nos movendo da fé. Foi a matéria que nós demos primeiro. Só para recapitular uma coisa para você. Esperança é quando você espera que algo vai acontecer. Você tem a esperança de que algo vai acontecer. Fé é quando você tem a certeza de que algo já aconteceu.
já aconteceu. Então a redenção de Deus, a redenção de Jesus, ela já aconteceu. Ela não é uma esperança, ela não é uma promessa, ela é um fato, já aconteceu. Jesus já te arrancou do império das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor, lugar de paz, justiça e alegria, e você precisa aprender a viver, a desenvolver uma vida nesse lugar para que a paz, a justiça e a alegria venham a operar de fato na tua vida. Você está entendendo? Quando você começa a compreender isso, você vai de fato desenvolver a vontade boa, agradável e perfeita. Por quê? Porque você vai renovar a sua mente. A sua mente vai ser renovada e você vai começar a viver. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 12, fala algo muito interessante. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Olha que coisa poderosa. O capítulo 9 de Hebreus, ele é um capítulo poderosíssimo. Se você nunca leu, leia e entenda. Entenda principalmente o livro de Hebreus. Quando você lê o livro de Hebreus com o entendimento certo de que é a aliança que foi estabelecida, quando você entende de fato essa nova aliança estabelecida e você lê o livro de Hebreus com o entendimento certo de que é a posição onde Deus te colocou, é a aliança que Ele estabeleceu para você. E quando você lê o capítulo 9 ele mostra simplesmente o quê? Jesus como o leão da tribo de Judá, pela última vez, ele se apresentando como sacrifício vivo no Santo dos Santos. Na Antiga Aliança, no livro de Levítico, ele fala que o sumo sacerdote, ele, uma vez por ano, ele tinha que se apresentar, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, e ele entrava amarrado por uma corda, e ele entrava no Santo dos Santos. E quando ele entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, em expiação dos pecados da nação de Israel, ele oferecia. Se ele saísse dali, Deus tinha aceitado a expiação, Deus tinha aceitado a oferta, o holocausto, e aquele povo tinha, de fato, por um ano, eles estavam livres do peso do pecado daquele ano. Porque Deus tinha perdoado. Se o sumo sacerdote morresse, era porque Deus não tinha aceitado. E algo muito tremendo, tinha todo um ritual para ser oferecido o holocausto. O holocausto tinha que ser puro, tinha que ser imaculado, não poderia ter mancha nenhuma, sabe? Aquele sacrifício tinha que ser tinha toda uma regra para aquele sacrifício ser apresentado. Se aquele sacrifício tivesse uma sujeirinha sequer, infelizmente, aquele sacrifício ele não seria aceito. Tanto é que quando Jesus ele aparece de frente de Maria Madalena, que Maria Madalena vai tentar tocar nele, ele fala, mulher, não me toque, porque eu ainda não fui no meu pai. Ou seja, ele sabia que ele era o sacrifício. Ele sabia que ele era o sacrifício vivo e agradável, que ele tinha que se apresentar primeiro para Deus, para que aquele sacrifício fosse aceito. Então, se a mulher tocasse, poderia contaminá-lo e poderia ser que Deus ia rejeitar esse sacrifício. E o capítulo 9 de Hebreus mostra exatamente Jesus como o leão da tribo de Judá, como o Cordeiro de Deus, se apresentando como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Pela última vez, o sacrifício que se tornou eterno. E nunca essa aliança nunca vai ser quebrada para a glória de Deus. A aliança que você vive hoje, ela nunca vai ser quebrada para a glória de Deus. Deus resolveu fazer uma aliança ele com ele mesmo, porque toda aliança que Deus tinha feito, nós vamos falar sobre alianças, nós vamos falar sobre aliança de sangue, todas essas alianças numa matéria mais na frente, mas eu só quero mostrar algo para você. Deus resolveu fazer uma aliança dele com ele mesmo. Por quê? Porque todas as alianças que ele tinha feito com os homens, ela foi quebrada. E ele precisava fazer uma aliança dele com ele mesmo.
E foi como que ele fez essa aliança? Só para trazer, aguçar para você querer aprender um pouco sobre a matéria que virá mais à frente, que nós falaremos sobre aliança de sangue, falaremos sobre todas as alianças. Como foi que ele fez essa aliança? Deus tinha feito a aliança com Adão, com Noé, Deus tinha feito todas as alianças, mas teve um dia que ele chegou e ele mandou um homem. Falou assim, rapaz, sobe no monte. E aquele homem subiu e ele falou assim, olha, traz um pássaro lá e mata e faz um 8. Coloca separado as partes. E quando aquele homem estava lá, os pássaros de rapina queriam pousar naquele sacrifício. E quando os pássaros queriam pousar naquele sacrifício, ele ficava afastando os pássaros. Mas chegou um momento em que Deus colocou um sono naquele homem. Deus colocou um sono naquele homem, e aquele homem era um homem que Deus tinha feito uma aliança poderosa. E Deus colocou um sono profundo naquele homem. E de repente veio uma fornalha fumegante e uma tocha de fogo. E eles começaram a se entrelaçar, fazendo um 8 naquele sacrifício. E nada mais, nada menos que aquela fornalha fumegante era o próprio Deus. E a tocha de fogo era Jesus. Deus estava aceitando aquele sacrifício, mas ele estava fazendo uma aliança dele com ele mesmo. Porque todas as alianças que Deus tinha feito com o homem tinha sido quebrada. Então ele precisava fazer uma aliança que nunca poderia ser quebrada. E lá em Gênesis, ele tinha falado que ele ia fazer essa aliança. Lá em Gênesis, ele falou que ele ia levantar essa descendência. E que ele ia fazer uma aliança dele com ele mesmo. Pois não há remissão dos pecados sem o derramamento de sangue. Olha que coisa tremenda. Sem derramamento de sangue, sem o derramamento do sangue do Cordeiro, não haveria a mínima possibilidade de haver redenção dos pecados, remissão dos pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Se Jesus não tivesse se apresentado como o Cordeiro imaculado e santo, e não tivesse derramado todo o seu sangue, infelizmente, não haveria a remissão de pecados. Porque para haver a remissão de pecado, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele tinha que vir aqui e derramar todo o seu sangue. Quando Jesus ele concluiu toda a obra da redenção, quando foi aceito o sacrifício de Jesus, quando ele se apresentou pela última vez como sacrifício vivo, santo e agradável perante o Senhor, quando ele se apresentou pela última vez, o Deus aceitou o sacrifício dele. E Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome. Deus trouxe para ele autoridade e colocou ele assentado juntamente com Deus nas regiões celestiais, à destra de Deus, à direita de Deus. Jesus hoje está sentado como o governante, como o rei dos reis, como o príncipe da paz, como soberano do lado de Deus. E logo, logo ele vem para reinar. Mas você precisa entender quem é o teu Senhor. Quando você entende quem é o teu Senhor e que Ele habita em você, a unção dEle, a glória dEle habita em você, meu Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele se assentou. Depois de que ele fez tudo o que ele fez, nos redimiu, nos remiu, foi aceita a obra dele, foi aceito o sacrifício dele, e ele foi e se assentou à direita de Deus Pai. Ele morreu para nos livrar da morte eterna. Como eu expliquei para vocês na primeira aula,
nós todos, na segunda aula, todos nós estávamos condenados à morte eterna. E ele morreu para nos livrar da morte eterna. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ele te conduziu, ele nos conduziu a Deus, para exatamente que a gente se apresente a Deus, mortos na carne, mas vivificados, vivos no Espírito. Em Cristo, nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Muitas vezes, pessoas olham para nós e falam, ei, vai para a cruz, você precisa ir para a cruz. Quando ele fala vai para a cruz, ele está tentando dizer para você, olha, mate a sua carne, coloque a sua carne no lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A sua carne, o seu espírito já foi morto e ressuscitou. A sua carne está num processo de morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você é um espírito, você é guiado pelo Espírito. Você é um espírito e o Espírito de Deus testifica com o teu espírito de que você é filho de Deus. E quando você é um filho de Deus, Gálatas diz que aqueles que crucificarão, ou seja, já crucificaram, no dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi para a cruz. Só que depois que você foi para a cruz, você passou da cruz, porque você morreu com ele na cruz e ele, não sei se você sabe, ele não ficou na cruz. Ele saiu da cruz e depois de 3 dias ele ressuscitou e hoje ele é o Rei da Glória. E ele te colocou juntamente com ele, assentado nas regiões celestiais. Então deixa eu te dizer, o que você precisa não é ficar pregado na cruz. O que você precisa não é estar na cruz. O que você precisa é aprender a desenvolver uma vida como alguém que está inserido, enxertado na videira, inserido no reino de Deus, um lugar de paz, justiça e alegria. Você precisa entender aquilo que você já tem e saber se mover como alguém que dia após dia é um imitador de Deus, como filho amado, imitando Jesus, sendo como Jesus, andando em amor. Efésios capítulo 5, versículo 1, fala sobre isso. Então, dia após dia, você precisa aprender a mortificar a tua carne. Mas como é que ela vai morrer? Quando você se expõe à palavra de Deus, aí você vai começar a compreender. E tudo isso vai trazer alegria para você. Você vai viver o evangelho de alegria, de paz e de justiça, que é a vida de Jesus se movendo todos os dias na sua vida. Ele se fez pecado por nós. Olha que coisa tremenda. Muitas vezes nós vemos homens brigando, porque muitas vezes falam, porque Jesus, algumas igrejas, algumas partes acreditam que Jesus foi pecador, Jesus chegou no inferno como pecador. Outros falam, não, Jesus, a Bíblia mostra várias vezes que ele não teve pecado. E verdade, ele não tem pecado, ele não teve pecado, mas tem algo muito tremendo, muito maior, é que ele, sendo o Senhor, ele se fez o próprio pecado. Ele não era um mísero pecador, ele se fez o próprio pecado. A Bíblia diz que Deus fez dele o próprio pecado. Para quê? Para nos resgatar de um lugar aonde nós estávamos condenados e nos colocar numa outra posição, numa posição de justiça, numa posição aonde ele estava. Você precisa compreender isso. A Bíblia diz que Jesus era um unigênito do Pai e que ele estava com Deus. Ele estava com Deus e ele era o unigênito do Pai. Toda a santidade, toda a glória já estava nele. Quando Jesus veio, ele não queria, ele passou por tudo que ele passou. A Hebreus capítulo 12 diz que ele se alegrou por tudo que ele passou. Ele não se alegrou porque ele ia receber toda a glória, o nome que estava acima de todo nome. Não, ele não se alegrou por isso, porque isso ele já tinha. Eu não sei se você sabe, ele era o unigênito do Pai. Isso tudo ele já tinha. E ele estava lá como unigênito do Pai. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo.
E ele veio descendo aquela escadaria, e ele veio descendo, se colocou na posição, se rebaixou a ponto, se fez servo, e aí percebeu que tinha que descer um pouco mais, e se colocou na nossa posição, na posição de homem, e quando ele se colocou, aí ele nos tirou, nos colocou em cima de uma rocha, eu já expliquei isso para vocês, nos lavou, nos colocou numa veste nova, ele foi no inferno, no nosso lugar, como o nosso substituto. Eu não sei se você sabe, ele é o nosso substituto. Nenhum dos apóstolos do Cordeiro que caminharam com Jesus durante 3 anos e meio, nenhum deles teve a revelação a qual o apóstolo do fundamento teve. Quem era o apóstolo do fundamento? Quem foi o apóstolo do fundamento? Paulo. Paulo foi o apóstolo que teve a revelação desse fundamento de Cristo como nosso substituto, Cristo habitando em nós, Cristo sendo de fato em nós, o Rei da Glória habitando em nós. Esse fundamento de que Cristo foi feito pecado, para quê? Para nos substituir, para arrancar de todos nós o pecado que estava sobre a nossa vida, o pecado que estava nos afundando, e já tínhamos todos nós sido condenados a perecer pela eternidade. E para te provar isso, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, fala o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós. Olha que coisa tremenda. Deus fez de Jesus o pecado por nós. Deus não fez de Jesus um pecador. Deus fez de Jesus o próprio pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas o que é ser um homem que é justiça de Deus? O que é ser um homem, uma mulher que é feito justiça de Deus? É um homem, uma mulher que tem entendimento do que foi estabelecido. E a Bíblia diz que não existe condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Porque todas as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus te colocou numa posição de novidade. Jesus olhou um momento e falou assim, em Apocalipse, ele assim: eis que eu faço nova todas as coisas. Quando Jesus entrou na sua vida, ele fez nova todas as coisas. Ele fez novo, de novo, todas as coisas na sua vida. Por que de novo? Porque você tinha sido gerado em Deus antes da fundação do mundo. Está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo você tinha sido gerado em Deus. Houve a queda, mas glória a Deus por Cristo Jesus, que te resgatou e fez de você novo, de novo, uma nova criatura. Quando você começa a entender isso, você entende, como diz lá em Colossenses, eu vou falar sobre isso, que o título de condenação, o título de dívida que existia contra a tua vida, ele foi cravado na cruz. Você é uma nova criatura que foi feita em Cristo Jesus para toda boa obra. Toda boa obra tem que frutificar através de você, porque o fruto do Espírito estabelece em você. Então o natural de você, que foi feito, o nosso natural, que fomos feitos em Cristo Jesus, é produzir toda boa obra, porque nós temos o fruto do Espírito, paz, alegria, longanimidade, domínio próprio, mansidão, essas coisas que se você começa a operar, não existe condenação contra você. É simples assim. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos
convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nós vivemos hoje, nós vivemos para a justiça. Ele nos colocou nesta posição e nós vivemos, desenvolvemos a nossa vida numa posição de justiça. Entendendo, eu estou neste lugar e ninguém consegue arrancar você da posição aonde Deus te colocou. Só existe uma pessoa que pode te tirar de onde Deus te colocou. E é você mesmo. Somos nós mesmos. Porque simplesmente, se nós recusarmos, a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, todas as pessoas, inclusive nós, de tal maneira que ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, para que todo aquele que creia em Jesus Cristo não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está falando todo, ele não está falando alguns. Ele não está falando alguns poucos, ele está falando sobre todos. Todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Se você faz parte do todo, você simplesmente recebeu, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você recebeu o direito de viver a eternidade em abundância plena em Cristo Jesus. Você recebeu o direito de não perecer e viver uma vida plena e abundante. Simples assim, fomos comprados por preço de sangue. Foi um preço muito alto. Você tem um valor inimaginável. O seu valor é impagável. A palavra diz que tudo que Jesus fez para te resgatar, para te colocar na posição de justiça, simplesmente tudo que ele fez para te colocar onde você está hoje, se fôssemos escrever, não caberia em todos os livros que há no mundo. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do seu valor, da sua importância? Que tudo que diz respeito ao teu resgate não dá para escrever nos livros todos do mundo. Porque simplesmente ele te resgatou, ele pagou, ele derramou um sangue carmesim, um sangue puro, imaculado. Não tem preço, não existe preço, essa terra não tem como pagar, não existe ninguém, nem na terra, nem no inferno, nem abaixo de Deus, que consiga pagar o que foi pago por você. A sua posição, onde você está, vários e vários versículos eu vou tentar mostrar para vocês a sua posição em Deus, que nele você é mais do que vencedor. Nele você pode todas as coisas. Nele todas as coisas cooperam para o seu bem. Nele o diabo não lhe toca. Diz que o inimigo vem por um lado, por um caminho, mas ele tem que correr por 7. Por que ele tem que correr por 7? Porque quando ele vê quando o inimigo vê a glória dele operando em você, ele tem que correr, porque a glória dele foi a glória de Jesus, foi a glória do Senhor que simplesmente fez tudo o que tinha que fazer no inferno. O inimigo é um derrotado, fracassado. Fomos comprados por um preço de sangue. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisa corruptíveis como prata ou ouro, mas fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O preço foi alto, não foi ouro nem prata. O ouro do mundo inteiro, a prata do mundo inteiro não pagaria. Tem uma passagem muito interessante que fala sobre o perdão, que é a passagem do servo e do conservo. Eu não sei se você já fez o cálculo do valor daquilo, do perdão. Quando um servo chega na frente do rei, na frente do Senhor, e quando ele chega lá tendo uma dívida, e ele vai e implora para o rei e fala: rei, me perdoa,
mestre, me perdoa, eu não tenho como pagar. E aí, de repente, o seu rei vem e perdoa ele. Vem e perdoa aquele homem daquela dívida. E ele sai, quando ele sai, ele encontra um conservo dele. E aquele conservo tinha uma dívida pífia, coisa de 20, se você fizer o cálculo, coisa de 20 reais. E de repente aquele homem não vai e não perdoa esse outro homem. E porque ele não perdoa esse outro homem, ele lança o homem no calabouço, manda prender ele, manda prender aquele homem. Alguns outros homens, servos do rei, viram, foram no rei e falaram, ó, sabe aquele servo que você perdoou a dívida dele agora, aconteceu isso, e ele não perdoou. O rei manda chamá-lo e olha para ele, rapaz, você é infiel. A dívida que você tinha comigo era impagável. E eu perdoei você desta dívida. O preço foi alto, você não tinha como pagar. Se você fizer o cálculo, ali tinha bilhões e bilhões de dólares. Se você fizer o cálculo. E aquele homem não conseguiria pagar. E de repente o rei resolveu perdoá-lo. O preço que foi pago para nos resgatar foi um preço muito alto. Nós não teríamos condição nunca de pagar. O sangue carmesim derramado foi um sangue muito precioso. É um sangue muito precioso. Não existe nada no mundo capaz de comprar a sua salvação. E Deus teve que enviar lá do céu o seu Filho amado, sem pecado. Entenda o que ele estabeleceu em você. Livrou-nos do poder de Satanás. Existia um poder das trevas que estava sobre a nossa vida. Nós éramos escravos do inimigo. Nós éramos filhos dele. O próprio Jesus falou sobre isso. E Jesus veio e nos livrou desse lugar, nos arrancou deste lugar. Hebreus, capítulo 2, versículo 14, 15, diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pela morte de Jesus, ele destruiu o império das trevas, ele destruiu o império da morte. Romanos capítulo 5 diz que a morte reinou de Adão até Moisés. E Jesus, quando veio, e Moisés foi entregue as tábuas da lei para mostrar sobre o que o pecado tem um salário, a lei do pecado e da morte, estava lá mostrando, olha, se você pecar, você vai morrer. Mas a Bíblia diz que ele veio como sacrifício santo e agradável, um sacrifício vivo, e nos arrancou. Ele aniquilou esse império da morte. Jesus aniquilou o império da morte e hoje nós estamos embaixo de uma nova sentença para a glória do Senhor Jesus. A sentença é a lei do Espírito e da vida. O inimigo não pode tocar, mas naqueles que estão em Cristo Jesus, o inimigo não pode tocar, porque simplesmente o Senhor Jesus nos resgatou das garras de Satanás, nos tirou das garras de Satanás. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25 diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a revelação que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados
anteriormente cometidos. Glória a Deus. Ele simplesmente nos arrancou, nos estabeleceu em Cristo e fez de nós uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Existem novas regras e ordenanças para você seguir. Novas regras e ordenanças que você, como nova criatura, tem que seguir para viver de fato. Mas você só vai seguir algo que você entende, porque sem entendimento, sem o entendimento daquilo que Jesus fez, nós estamos aprisionados. A religião está nos matando, a religião está nos prendendo, impedindo a gente de viver a glória de Jesus. Simples. O evangelho de Jesus é leve e suave. Os mandamentos de Jesus são leves. Não nos acrescenta dores. Ponto. Quando nós entendemos isso, mesmo debaixo de tribulações, mesmo debaixo de aflições, nós nos alegramos no Senhor. E quando nos alegramos nele, somos fortalecidos nele, na força do seu poder. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Eu já falei isso para vocês lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Deixa eu te dizer o que é isso, deixa eu explicar isso para você. Existia um título de dívida. Imagina, nosso pai tem um mercado na nossa cidade, isso é muito comum em cidade do interior, né, em que a gente às vezes tem conta. Vamos supor, tem um mercado na nossa cidade, e lá naquele mercado nós temos uma conta. O nosso pai tem uma conta que todo mês ele vai lá e vai fazendo aquela compra todo dia, o que ele precisa ele vai lá e busca, compra e sempre anota. E sempre anota ali a dívida, o que ele deve, ele pegou um pão, anota, ele pegou um extrato de tomate, anota, ele vai pegando e vai tendo aquela conta. Quando chega no final do mês, o seu pai vai lá, olha para o dono do mercado e fala assim, soma aí o que eu devo. E aí quando ele somou tudo o que o pai devia, o pai vem e paga a dívida. E pagou aquela dívida. É legal, uma pergunta, um questionamento que eu faço para vocês. É legal o dono do mercado, no outro dia, no dia após que o seu pai pagou a conta, é legal o dono do mercado usar daquele título de dívida para cobrar de você aquilo que o seu pai já pagou? Foi exatamente isso que Jesus fez. O título de dívida que existia contra a nossa vida, ele arrancou das mãos do inimigo e cravou na cruz. E te deu o direito, falou, tá pago. Aquilo que você deveria pagar para passar o resto da sua vida, aquilo que você não teria condição, a dívida que você não teria condição de pagar, e você ia ter que passar o resto da eternidade pagando por causa dela, sofrendo eternamente. Deixa eu te dizer, eu arranquei da mão do inimigo e cravei na cruz, está pago. Muitas vezes as pessoas não entendem quando a gente às vezes fala, gente, nós não precisamos pagar preço. Quando a gente fala pagar preço, a gente está falando esse preço de tentar de alguma forma agradar a Deus para receber a tua salvação. Você nunca vai conseguir agradar a Deus para receber a tua salvação. A tua salvação foi de graça. Deus resolveu te salvar. Deus resolveu simplesmente fazer uma aliança de novo contigo. Então o título que existia contra a tua vida, ele arrancou da mão do inimigo, cravou e falou assim, a salvação dele
está paga. Meu filho Jesus fez uma obra completa e deu o direito para ele e para ela receber a minha salvação. O inimigo não pode cobrar de você. Então, quando a gente fala em questão de pagar o preço, a gente não está falando em relação a de você orar, não orar. Não orar é uma questão de entendimento. Por uma questão de entendimento, orar é relacionamento com um pai que é bom o tempo inteiro e que simplesmente te arrancou do lugar de destruição, de derrota e de morte e te colocou no lugar de vida, alegria, paz, justiça, e ele tem o prazer que você cresça e prospere. Então, quando você entende que existe alguém que te ama tanto, deixa eu te dizer, não vai ser sacrifício nenhum acordar de madrugada para orar, acordar de manhã para orar, ter um tempo de relacionamento com ele, porque você vai entender qual é a pessoa no mundo que não gosta de estar perto de pessoas que verdadeiramente a amam. Quando você entende que aquela pessoa te ama, aquela pessoa gosta de você e faz de tudo para você ser uma pessoa feliz. Deixa eu te dizer, qual é a pessoa que não tem prazer em estar perto dessa? Imagina o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, que ele tem prazer em te abençoar, que se você pedir para ele um pão, ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir para ele um peixe, ele não vai te dar uma serpente. Mesmo a gente sendo mal, nós damos boas dádivas para os nossos filhos. Imagina Deus que é bom o tempo inteiro. Quando você começa a ter esse entendimento, não existe título de condenação contra a tua vida. Simples, assim. E nós, na próxima aula, vamos continuar falando, mas eu vou falar sobre os aspectos da redenção. Eu vou falar com você sobre os aspectos da redenção. O aspecto legal, o aspecto vital, para você entender aquilo que você recebeu e como se mover naquilo que você recebeu. Para você entender o que é de legal, o que você recebeu legalmente no sacrifício de Jesus. E aquilo que que é vital para você viver uma vida plena, abundante e cheia da glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra os olhos do teu entendimento e tenha a sua vida transformada. Esta palavra é viva e eficaz. Viva e eficaz. Ela funciona. Pensa como funciona. E funciona muito bem. Obrigado. E ela vai sempre produzir vida abundante na tua vida. Vamos orar? Pai, graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela tua palavra é verdade e o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Abra os olhos do entendimento dos meus irmãos e das minhas irmãs. Aonde tiver homens e mulheres escutando esta palavra, um novo tempo começa sobre a vida deles. Nós te louvamos, Pai, e graça te damos, porque sabemos que a tua palavra, confirma esta palavra, Pai. Confirma esta palavra, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, com sinais, prodígios e maravilhas, que ela venha ser enviada e produza milagres em nome do Senhor Jesus.